Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de formação. Hoje nós vamos então começar a introdução aos evangelhos, algumas informações importantes para que nós possamos entender esses evangelhos. A Igreja Romana, ela reconhece como evangelhos canônicos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Um dado importante para que a gente possa entender esses evangelhos é saber que quando eles foram escritos, o editor final, não havia título, não existia um título escrito Evangelho de Marcos, Mateus, João ou Lucas. Muito menos existiam os capítulos ou os versículos. Os capítulos e os versículos, primeiro os versículos surgiram no século III, depois os capítulos lá no século XVI, muito tempo depois. E quando os evangelhos foram escritos, eram obras anônimas, sem títulos. Quem vai dar o título a essas obras, dizer, ó, esse evangelho é do Mateus, esse evangelho é do Marcos, ou esse evangelho é do Lucas ou do João, serão os bispos do século II, principalmente aí Irineu de Lyon, que vai então identificando esses evangelhos aí como sendo dos seus respectivos editores. Esse é um primeiro ponto importante. Até pouco tempo atrás, até mais ou menos 200 anos atrás, acreditava-se que o Evangelho de Mateus era o mais antigo. Inclusive, essa hipótese é chamada de hipótese agostiniana, porque Santo Agostinho era um dos que defendiam essa ideia de que o Evangelho de Mateus era um dos mais antigos. Os pesquisadores foram observando, foram comparando e vão chegar à conclusão que essa hipótese ela não está correta, que o evangelho mais antigo era o evangelho de Marcos. Isso foi a partir do século XVIII, pouco tempo atrás. E que, na verdade, Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte. Por isso que esses evangelhos são tão semelhantes. Nós chamamos esses evangelhos semelhantes, na sua estrutura, de sinóticos. A palavra sinótica, ou sinótico, é uma palavra grega que significa ler juntos, porque no século XVIII colocaram esses evangelhos um do lado do outro para fazer uma comparação. E perceberam que os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles são muito semelhantes na sua estrutura, enquanto o evangelho de João é completamente diferente. O que há de comum nesses 3 evangelhos em relação à sua estrutura? Primeiro, os 3 evangelhos falam que Jesus começou a sua pregação na Galileia. Então, a primeira parte do evangelho, Jesus está na Galileia. Os primeiros milagres acontecem na Galileia, as curas, a expulsão dos demônios, quer dizer, o ministério de Jesus na Galileia. A segunda parte, que é semelhante, é Jesus subindo para Jerusalém. Isso está presente nos 3 evangelhos, embora Lucas demore aí 10 capítulos para mostrar essa subida para Jerusalém. A terceira estrutura, que é semelhante, é Jesus em Jerusalém, a morte de Jesus, o julgamento e morte de Jesus em Jerusalém, além da sua ressurreição. Portanto, 3 estruturas que estão presentes nos 3 evangelhos, que tornam eles semelhantes, e vamos chamá-los de sinóticos por serem semelhantes. Quais são as 3 estruturas? Recordando aqui. Primeira estrutura, Jesus na Galileia. Segunda estrutura, Jesus subindo para Jerusalém. Terceira estrutura, Jesus em Jerusalém. Então essa é a estrutura que está, ou 3 estruturas, né, que estão presentes em todos os 3 evangelhos. Outra coisa que é comum nos 3 evangelhos é que Jesus ele é batizado por João Batista, isso está nos 3 evangelhos sinóticos. Depois ele vai sofrer a tentação do demônio no deserto, isso está presente também nos 3 evangelhos, com uma exceção que Marcos não fala número de tentações. Ele fala apenas que Jesus foi tentado, enquanto Lucas e Mateus vão dizer que foram 3 tentações. E depois o início do ministério de Jesus depois das tentações. Então, essas 3 estruturas estão presentes nos 3. Jesus batizado pelo João, Jesus tentado e o início da missão de Jesus. Isso está presente nos 3. Um dado importante, portanto, é entender que o Marcos ele é a base do evangelho do Mateus e do Lucas. Aqui um ponto importante é que tem pontos que só tem no Mateus e no Lucas e que não tem no Marcos.
Por que isso? Por que disso, né? Porque além do Marcos, Lucas e o Mateus, eles utilizam uma outra fonte que nós vamos chamar de fonte que. A palavra que vem do alemão Quelle, porque Quelle em alemão é fonte. Os pesquisadores perceberam que tem muitos ditos, muitos pronunciamentos de Jesus que estão presentes no Evangelho de Mateus e de Lucas, mas que não estão presentes no Evangelho do Marcos. Como esse Evangelho não foi encontrado até hoje, nós chamamos de Evangelho que, ou Evangelho da fonte, né, que são chamados de ditos de Jesus. Portanto, Mateus e Lucas vão utilizar Marcos e essa fonte chamada fonte que, ou Evangelho que. Contudo, tem coisas que só tem no Evangelho do Mateus e não tem no Lucas. Tem coisas que só tem no Evangelho do Lucas e que não tem nem no Mateus e nem no Marcos. Portanto, o Mateus utilizou fontes que só ele teve acesso. Nós vamos chamar de fonte M, M de Mateus. E o Lucas vai ter fontes que só ele teve acesso e que nenhum outro teve, vamos chamar de fonte L, que é chamada então fonte de Lucas. Por exemplo, o filho pródigo só tem no Lucas, então ele teve acesso a essas fontes que nenhum outro teve acesso a essas fontes, tá bom? A discussão de Mateus em relação lá àquilo que nós chamamos de bem-aventuranças, o dado mais extensivo das bem-aventuranças, só está presente no Mateus, que ele teve essas fontes e que o Lucas possivelmente não teve, tá bom? Então, o Marcos é a fonte para o Mateus e para o Lucas, a fonte que é a fonte para o Mateus e para o Lucas, mas não é para o Marcos, e a fonte M somente para o Mateus e a fonte L somente para o Lucas. É isso aí, no próximo encontro nós vamos então dando mais elementos para vocês e entendendo essa questão das fontes no Evangelho. Fique com Deus, até o próximo programa.